Boa tarde a todos. Eu sou a Natália. Vou estar realizando a apresentação do projeto do nosso grupo. O meu grupo ele é composto pelo Alan, o André, o Antônio, o Douglas, o Joaquim, a Jennifer, a Natália, que sou eu, e o William. Então, para começar um pouco, a gente vai falar sobre as pontes. As pontes elas são construções que ligam pontos separados e permitem manter o mesmo nível. Elas são formadas por treliças e aramações, que dela é feito de madeira, aço, alumínio e entre outros materiais. A única força que atua na treliça é a de tração, que é caracterizada pela tendência de alongamento do elemento na direção da força atuante, ou compressão, que é a tendência de uma redução do elemento na direção da força de compressão. As extremidades são ligadas em pontos conhecidos como os nós, as extremidades das treliças. Então, o objetivo foi realizar o projeto de uma ponte de macarrão treliçada, com base nos estudos em sala e com o grupo. Foi utilizado o programa F2 para realizar o desenho do projeto e, contudo, ter exatidão nos cálculos da estrutura. Foi realizada uma análise e alguns pontos de suas estruturas para aprimoramento do nosso projeto. Projeto conceitual. Então, a treliça escolhida pelo nosso grupo foi a do tipo PRAT, pois pelos testes realizados no F2 foi o qual consideramos ter uma maior eficiência. Então, a força aplicada na ponte tem como maior dispersão por toda a estrutura. O F2 mostrou uma análise rápida da estrutura e dos resultados para visualização. Então, o material utilizado para a confecção da ponte foi o macarrão. E para a realização do trabalho foi necessário um conceito básico da física, como, por exemplo, da força, sendo a tração e compressão aplicada a um objeto. E mostrando as forças em forma de diagrama, as reações, que são as forças desenvolvidas no apoio da estrutura para manter em equilíbrio, e o suporte onde as estruturas estão fisicamente em contato com a cerca. E com a construção do projeto, permite saber se a ponte irá suportar as cargas com sucesso e podemos observar como a estrutura funciona, com aplicação de cargas, força de compressão e tração. Se a resistência é maior ou menor que a força interna existente em cada membro da estrutura. E, por fim, se o projeto suportará com êxito as cargas aplicadas. Então, o nosso projeto de construção. Um sistema estrutural bastante utilizado na área de engenharia é as treliças, que são estruturas reticuladas. Para a análise de uma ponte treliçada, as cargas atuantes são transferidas para seus nós. Com consequências, a treliça apresenta apenas esforços axiais, que são normais de tração e compressão. Então, o nosso grupo utilizou o F2 para simular a carga aplicada à ponte e assim obter os esforços solicitantes nas barras. Para o sucesso do projeto é indicado a definição da geometria da ponte, bem como os tipos de materiais usados, a correta aplicação dos cálculos e a execução do projeto. Então, agora os dados e os materiais que utilizamos, que foi o distanciamento entre apoios de 1 metro e a altura máxima de 0,2 centímetros. E os dados do espaguete. A quantia média de fios de espaguetes no pacote foi de 500 unidades. O peso médio de cada fio, 1 grama, o diâmetro médio de 1,8 milímetros. O comprimento médio de cada fio é de 25,4 centímetros. A área de secção transversal de 2,545 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Momento de inércia da secção, 5,153 vezes 10 a menos 5 centímetros a quarta. O
peso linear era de 3,937 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro. E o modo de elasticidade longitudinal foi de 36.000 kgf por centímetro. E para o dimensionamento do projeto no F2 e com o modelo já pré-estabelecido, foi inserido a composição no software, considerando que nós aplicamos uma carga de 60 newtons em 3 pontos, sendo o centro, extremidade direita e extremidade esquerda da ponte, para verificar os determinados esforços atuantes em cada um dos componentes e equipá-los às especificações de tração e compressão dos fios. Aí esse foi o modelo da estrutura depois que fizemos isso no F2. Após a inserção do modelo no F2 com o carregamento atuante, as solicitações foram obtidas. Aí mostra a figura abaixo do que a gente obteve do completo. E com todas as informações já organizadas, foi possível a gente estar montando a tabela que é importante para o projeto, né? Nessa tabela contém as seguintes informações, que é a tabela de peso total da ponte. O número de contraventamentos foi 18, os fios de contraventamento 3, a espessura da ponte em centímetro 15, peso dos apoios em gramas foi de 0, peso dos suportes para o gancho em gramas 30, número de nós, aí considerando os dois lados, foi de 66, estimativo do peso por nó 1,5, peso total da ponte 359,5444, carga máxima carregadas em quilo foi de 12 e a eficiência da estrutura 33,37557. Então, a conclusão do nosso trabalho foi que, através do estudo realizado pelo nosso grupo, nossa equipe, foi possível verificar o funcionamento do processo da construção da ponte. Então, a construção de um modelo de ponte, utilizando o macarrão, apesar de um método aparentemente simples, agregam diversos conhecimentos, bem como analisar as vantagens e desvantagens da geometria a ser empregada. Esse estudo é feito no projeto de uma ponte real, de forma que os aspectos relevantes são confrontados com as questões econômicas, ou seja, que o custo o mínimo possível. E para construir o nosso projeto, a gente usou essa relação de custo-benefício na hora de estar fazendo a construção dele. Então, boa tarde, obrigada pela atenção de todos.